Bora lá, meu povo, sejam muito bem-vindos ao canal Gigante Alvinegro. Eu sou o Léo e trago notícias do Ceará todos os dias às 9 da manhã no seu Bom Dia Vozão. E nesse vídeo você vai ficar muito inteirado nas últimas notícias do Ceará. Bora pra nossa vinhetinha e bora bater esse papo, que tem muita coisa pra gente conversar. Cuida! Bora, turma, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Vozão. E a primeira coisa que eu vou trazer pra vocês aqui é pedir pra vocês deixarem o like, né? Claro, deixem um like no canal, se inscrevam, porque vocês estão nos ajudando a chegarmos rumo aos 2.700 inscritos. A nossa meta é chegar essa semana, até o dia 31, nos 2.700 inscritos. Eu tenho certeza que eu posso contar com vocês. Estão faltando apenas 17 inscritos, então cuida, se inscreve no canal, que você ajuda muito ao crescimento do canal Gigante Alvinegro. E agora sim, vamos começar a trazer os assuntos do nosso vozudo, né? Ceará que finalizou a rodada 21, ainda faltam 2 jogos para finalizar essa rodada, mas nós vencemos o Grêmio e ficamos aí com 26 pontos na 10ª colocação. E o próximo confronto é esse que está na tela para vocês aqui. Ceará e Juventude é o próximo confronto do Alvinegro e o Ceará vai tentar mais uma vitória dentro de casa, né? Após a última vitória diante do Red Bull Bragantino, mais uma tentativa de vitória do Ceará dentro de casa. Eu vou dizer uma coisa, essa pra mim tem uma obrigação de vitória, tá? Então, uma obrigação de fato, porque o Juventude é simplesmente o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Só tem 1 ponto conquistado no campeonato até aqui e é a obrigação do Ceará vencer essa partida. Pra mim não tem outra palavra que eu possa usar. É a obrigação de vencer e tem que vencer. Não tem o que a gente dizer, não. O Ceará deve liberar hoje o check-in, provavelmente, e amanhã deve iniciar as vendas de ingressos. Então, fiquem ligadinhos nas redes sociais do Ceará para vocês acompanharem quando vai ser liberado tudo. Vamos começar a trazer notícias aqui, né? Falar um pouquinho do Dieguinho. O Futebolês trouxe uma matéria lá. Dieguinho é o líder em duelos ganhos na Série A do Brasileirão. O volante do Vozão vem fazendo uma temporada de alto nível e se destaca como um dos pilares do meio-campo alvinegro. Que fase! São 20 jogos, 2 assistências, 14 passes defensivos, 85% de acerto em passes, 123 duelos ganhos. Ou seja, em 20 jogos ele ganha uma média de 6 duelos por jogo. É muita coisa, tá? 41 cortes, 40 desarmes, 114 ações defensivas, nota no SofaScore 701. Tudo isso vindo de um jogador que com 21 anos de idade largou a carreira para ser barbeiro. Merece palmas o atleta Dieguinho, tá? Que eu sou fã, inclusive, e o defendo desde o começo da temporada. Baita temporada do meu volante. Feliz demais. Vamos trazer agora aqui, né, o técnico Léo Condé, que falou após a nossa vitória diante do Grêmio sobre a nova contratação do Ceará, né? O atacante Luca chega e vamos ver o que é que o técnico Léo Condé falou sobre ele. O Luca é um jogador que já foi formado pelo clube, centroavante, né? Uma posição onde hoje nós temos o Pedro, nós temos o Guilherme, né? O próprio PH também pode fazer essa função e ele chega para agregar, o dia a dia vai mostrar e a gente vai tentar fazer a melhor escolha para os jogos em prol do Ceará. O Luca é um jogador... Tá aí, né, o técnico Léo Condé falando... Ai, meu Deus. Vocês já se engasgaram com água? Ô, negócio ruim, meu pai eterno. Meu Deus. Tá aí, né, o técnico Léo Condé falando sobre o Luca, que vai ser uma importante adição ao seu plantel. E agora vamos ver o que o Caio Costa falou sobre o empate do Ceará lá no Futebolês, né? Lembrando que eu não trouxe Bom Dia Vozão ontem, então vamos falar um pouquinho também do jogo contra o Grêmio, né? Ceará empata sem gols com o Grêmio, consegue um ponto importante na sua caminhada para se manter dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, o resultado foi interessante, foi bom, mas fica também a sensação de que poderia ter sido ainda melhor, sabe?
foi um jogo controlado, de pouquíssimas chances de gol de um lado ou de outro. O Grêmio tem até uma oportunidade absurda já no segundo tempo, mas surgiu muito mais de um erro. Ali o William Machado e o Paulo Baia bateram cabeças e Alisson perde a grande oportunidade gremista no jogo, do que propriamente da equipe gaúcha conseguir espaços no Ceará muito compactado, muito bem organizado defensivamente. Léo Condé até tentou dar mais ofensividade à equipe no segundo tempo, faz substituições, por exemplo, como a entrada de Mugni no lugar de Richardson, a entrada do Paulo Baia no lugar de Ailon, deixou o time com uma estrutura de contra-ataque mais agressiva para buscar um gol no segundo tempo. Gol esse que já poderia ter saído na etapa inicial com o Pedro Raul, Thiago Volpe faz uma boa defesa, e que talvez deveria ter saído no segundo tempo, principalmente na jogada ensaiada de falta, que o Thiago Volpe faz uma defesa absurda na finalização do Galeão. É claro que não dá para lamentar um empate em Porto Alegre, é um resultado bom, é um resultado importante, mas ficou uma sensação, pelo menos para mim, de que poderia ter sido ainda melhor. Afinal de contas, os contra-ataques do Ceará com um pouquinho mais de refino poderiam ter gerado um segundo gol, além da defesa absurda do Thiago Volpe naquela finalização do Galeão. Tá aí, né, o Caio Costa, que sempre traz conteúdos muito bacanas. Esse aqui foi lá na página do Futebolês, mas ele também tem um canal dele aqui no YouTube, o canal do Caio Costa, então vejam lá tudo que o Caio produz, que ele é muito bom jornalista e faz um conteúdo muito bem feito, beleza? Eu gosto muito, sou fã. Galera, outra coisa que eu queria comentar em cima do que o Caio falou, uma lembrança que eu tive, foi o único ponto que nós conquistamos em Porto Alegre nesse campeonato, né? Porque nós perdemos pro Juventude, perdemos pro Inter e agora empatamos com o Grêmio. Difícil jogar lá em Poa, né? Muito difícil. Galera, passando aqui agora para um corte do quadro de 0 a 10, lá da TNT Esportes, onde o Wallace Borges fala sobre a importância do Pedro Raul em relação ao Neymar. Claro que guardadas as devidas proporções dos nomes. Vamos ver o que o Wallace falou aqui sobre o Pedro Raul. Por exemplo, eu acho que o Pedro Raul entregou para a realidade do Ceará mais do que o Neymar entregou para a realidade do Santos. É uma loucura o que eu tô falando, tá? Boas aspas, tá? É uma loucura. Você acaba de soltar boas aspas. Isso vai virar um corte que eu vou ser achincalhado pelos Neymarzetes. Mas eu acho que para a realidade do Ceará, um centroavante que faz 7 gols, que decide jogo como o Pedro Raul decidiu, eu tenho certeza que o Pedro Raul deu mais ponto pro Ceará do que o Neymar pro Santos. Teria que ver no detalhe, mas eu acho que tem que ter isso. Pedro Raul faz gol de vitória contra o Grêmio, faz o gol de pênalti contra o Grêmio, gol do 1x0, o jogo termina 2, mas o gol da vitória é dele, porque é o primeiro, né? Faz os 2 contra o Vasco, vitória diante do Vasco pelo placar de 2x1. Faz 2 contra o Botafogo, aí beleza, perdeu esse jogo, né? Então não tá na conta. E faz o gol do ponto contra o Flamengo e faz o gol do ponto contra o Red Bull Bragantino. Na estreia. Por exemplo, eu acho que... Tá aí, Pedro Raul falando, o Wallace Borges falou sobre ele. Cara, eu gosto muito dos comentários do Wallace. Sou fã também, inclusive, recomendo. Canal do WB, Wallace Borges aqui no YouTube também. Muito bom conteúdo, tá? Sempre fala dos times na rodada. Eu acabei não pegando o corte do Wallace de ontem. Mas é grande também para trazer ele como um todo. Mas vão lá no canal do Wallace, na live do sábado, que ele sempre faz pós-rodada, e vejam o que ele falou sobre o Ceará. Muito legal, tá? Muito legal o que o Wallace falou sobre o Ceará. Vão lá, dêem uma olhadinha, que o canal do cara é muito bom. E pra gente finalizar o nosso vídeo, vamos de tabela do Brasileirão, né? Mas antes disso, eu tenho um recadinho pra vocês, tá? Usination.com.br é a marca que é licenciada pelo nosso Vozão, camisas de alta qualidade para você adquirir, e você pode adquirir usando o cupom GIGANTE10, onde você vai ter 10% de desconto em todas as suas compras e ajuda muito o canal Gigante Alvinegra a crescer. Então vá lá no site, se for comprar a camisa da Nation, usa o cupom do Gigante, porque é muito mais do que bem-vindo a sua compra para você sair de casa bonitão, que nem o Gigante, usando o Nation, beleza? Bora lá, continuando o nosso vídeo, vamos falar da tabela do Brasileirão. Vamos ver os jogos da rodada, como é que ficaram até aqui, né? Flamengo segue líder, ainda não jogou, enfrenta hoje o Vitória lá no Maracanã. Daqui a pouco eu trago os jogos também, pra gente comentar os jogos da rodada. Cruzeiro ultrapassa a linha dos 40 pontos e chega aos 41 após a vitória diante... Eu nem lembro de quem que o Cruzeiro ganhou. Diante do
do Inter. O Cruzeiro ganhou do Inter, isso aí. Palmeiras, que também joga hoje, pode ultrapassar os 40 pontos. Enfrenta o Sport dentro de casa, tem 39. Bahia, que venceu mais uma no campeonato, né? O Bahia venceu o Santos dentro da sua Arena Fonte Nova, pelo placar de 2-0, tem 36 pontos. Botafogo venceu o Juventude fora de casa. É o primeiro time carioca a vencer o Juventude em muito tempo, tá? Tinha visto essa estatística um dia desse. Tem 32, mesma pontuação do Mirassol, que veio aqui na capital cearense e bateu no Leão. Ganhou do Leãozinho de 1-0. Mesma pontuação do São Paulo. Que campeonato o São Paulo faz após a chegada do Crespo, tá? Que campeonato o São Paulo faz após a chegada do Crespo, absurdo. Bragantino, que voltou a vencer, tem 30 pontos. É o 8º colocado. Venceu o Fluminense pelo placar de 4-2. Fluminense, que está logo abaixo dele com 27 pontos. Abaixo do Fluminense está o Vozudo com 26. Depois o Corinthians, que venceu o Vasco lá em São Januário, se eu não me engano, primeira ou segunda derrota do Vasco em casa no ano. Atlético Mineiro, que também perdeu para o São Paulo, segue abaixo do Ceará. Internacional com 24, perdeu seu jogo também. O Grêmio, que foi nosso adversário, tem 24 pontos. Santos, que perdeu para o Bahia, tem 21, é o 15º. Vasco, que perdeu para o Corinthians, é o 16º com 19. Mesma pontuação de Vitória, também com 19. Juventude tem 18 pontos. Fortaleza 15 e Sport 10. Essa é a pontuação da turma. E aqui os jogos da rodada, né? O Bragantino venceu o Fluminense, o Cruzeiro venceu o Inter, nós empatamos, o Bahia venceu o Santos, Corinthians venceu o Vasco, o Botafogo venceu o Juventude, o Fortaleza perdeu o Mirassol, o Atlético ganhou do Atlético Mineiro. Cara, o único empate da rodada foi o nosso, velho. Que é isso? Ainda foi um 0-0 melancólico. Meu Deus. Tá aí, né, turma? Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Esse é o canal Gigante Alvinegro, então peço o teu vídeo, meu Deus, eu peço o teu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque é muito importante que você nos ajude a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Até a próxima, valeu demais e tchau. Valeu, meu povo, cuida!